O mapa mostrava um rio largo e frio. O plano americano mostrava rodas que sabiam nadar. Em março de 1945, o rio Reno não era apenas uma massa de água. Era a última grande barreira geográfica e psicológica entre as forças aliadas e o coração industrial e militar do Terceiro Reich. Após meses de combates intensos desde os desembarques na Normandia, passando pela libertação da França e pela brutal Batalha do Bulge, os exércitos aliados estavam exaustos, mas posicionados na margem oeste do rio. Do outro lado, a Alemanha reunia os restos de suas forças para uma defesa final. Para o alto comando aliado, a questão não era se o Reno seria cruzado, mas como, e a que custo humano e material. A importância estratégica do Reno era imensa e histórica. Por séculos, ele serviu como uma fronteira natural que definia territórios e impedia invasões. Naquele momento, representava a linha final de defesa organizada do exército alemão. Cruzá-lo significava não apenas invadir o território alemão, mas também abrir um caminho direto para o Vale do Ruhr, o centro nevrálgico da produção de guerra nazista. Para os soldados no terreno, o rio era um obstáculo físico formidável, com correntes fortes e margens que os defensores alemães tiveram meses para fortificar. Qualquer tentativa de travessia seria uma operação de altíssimo risco, exposta ao fogo concentrado de artilharia, metralhadoras e morteiros. O método convencional para uma operação desta escala era previsível e extremamente perigoso. A primeira onda de infantaria cruzaria em pequenas embarcações de assalto, sob intenso fogo, para estabelecer uma cabeça de ponte, uma pequena área segura na margem inimiga. Em seguida, os engenheiros de combate começariam a tarefa monumental e mortal de construir pontes flutuantes, ou pontes de balsas, para permitir a passagem de tanques, artilharia pesada e, crucialmente, os caminhões de suprimentos que alimentavam o avanço. Cada prancha de madeira e cada seção de pontão seria instalada sob a mira inimiga. Esse processo era lento, metódico e transformava os locais de construção em alvos prioritários, criando um gargalo logístico que poderia paralisar uma ofensiva inteira. Os planejadores alemães contavam com isso. Sua estratégia era transformar cada tentativa de travessia em um banho de sangue, canalizando as forças aliadas para esses pontos de construção vulneráveis e destruindo-os com fogo de artilharia preciso. A aposta era que o custo da travessia seria tão alto, e o processo tão lento, que daria tempo para as forças alemãs se reorganizarem, contra-atacarem e talvez até forçarem um impasse prolongado na fronteira do Reno. O sucesso do avanço final na Europa dependia de superar esse desafio, de encontrar uma maneira de atravessar o rio não apenas com soldados, mas com o poder de fogo e a logística necessários para sustentar um avanço rápido e decisivo. Era neste cenário de alto risco que uma solução não convencional ganhava importância. Os estrategistas americanos sabiam que a velocidade e a surpresa seriam fundamentais para quebrar a defesa do Reno. A resposta não estava em construir uma ponte mais rápido, mas talvez em não precisar de uma ponte no início da operação. A solução residia em um conceito que desafiava a lógica militar tradicional: um veículo que pudesse operar como um caminhão em terra, mergulhar na água como um barco, cruzar o rio com sua própria propulsão e emergir na outra margem, pronto para continuar como um caminhão. A ideia era transformar o próprio rio em uma estrada. O plano americano não se baseava apenas em aço e madeira para vencer a água, mas em rodas que, de forma engenhosa, haviam aprendido a nadar. O ponto de virada tático ocorreu em 7 de março de 1945. Elementos da 9ª Divisão Blindada do Exército dos Estados Unidos, avançando em direção ao Reno, chegaram à cidade de Remagem e encontraram algo que o alto comando aliado considerava praticamente impossível. A ponte Ludendorff, uma imponente estrutura ferroviária, ainda estava de pé. As forças alemãs em retirada haviam tentado destruí-la, mas uma combinação de cargas de demolição de baixa qualidade e danos aos cabos de detonação, possivelmente causados por bombardeios prévios, resultou em uma explosão que apenas danificou a ponte, sem derrubá-la. Em uma ação rápida e corajosa, as tropas americanas correram pela estrutura sob fogo e garantiram a primeira travessia intacta sobre o Reno. A notícia se espalhou rapidamente, com o general Eisenhower ordenando que todas as forças disponíveis fossem direcionadas para explorar a travessia. Contudo, a euforia inicial rapidamente deu lugar a uma dura realidade estratégica. Uma única ponte, por mais vital que fosse, era um gargalo perigosamente vulnerável. O comando alemão, chocado com a perda da ponte, reagiu com fúria e determinação. A ponte Ludendorff tornou-se o alvo mais visado em toda a frente ocidental. A Luftwaffe, incluindo os novos bombardeiros a jato Arado AR-234, lançou centenas de ataques aéreos. A artilharia alemã de longo alcance, posicionada nas colinas da margem leste, martelava a ponte e suas aproximações dia e noite.
O desespero alemão foi tanto que chegaram a disparar 11 foguetes V2 contra a ponte, a única vez que esta arma foi usada taticamente contra um alvo tão pequeno, e a enviar homens-rã em missões suicidas pelo rio para destruir seus pilares. Cada veículo que cruzava a ponte o fazia sob ameaça constante de aniquilação. Além da ameaça militar direta, havia o problema logístico fundamental. O avanço na Alemanha exigia o movimento de centenas de milhares de homens e dezenas de milhares de veículos blindados, caminhões e peças de artilharia. Uma única ponte de 2 vias era estruturalmente incapaz de suportar o fluxo maciço necessário para sustentar uma ofensiva em larga escala. Cada tanque, cada caminhão de munição e cada ambulância tinha que esperar sua vez para cruzar, criando um congestionamento que se estendia por quilômetros e tornava todo o comboio um alvo ainda mais fácil para a artilharia inimiga. A cabeça de ponte em remagem era vital, mas estava sendo alimentada por um fio de navalha. A travessia em remagem, embora um sucesso inesperado, não substituía as operações planejadas em larga escala mais ao norte, como a Operação Plunder, sob comando do Marechal de Campo Montgomery, e a Operação Varsity. Pelo contrário, aumentava a pressão para que essas outras travessias fossem executadas com sucesso, a fim de dividir as defesas alemãs e aliviar o foco esmagador sobre a solitária cabeça de ponte de remagem. A precariedade da situação foi confirmada de forma trágica. Em 17 de março, apenas 10 dias após sua captura e enfraquecida por contínuos bombardeios e pelo peso do tráfego militar incessante, a ponte Ludendorff finalmente cedeu e desabou nas águas geladas do Reno. O colapso levou à morte 28 engenheiros americanos que trabalhavam para reforçá-la. Este evento provou de forma definitiva que depender de pontes capturadas ou mesmo de pontes flutuantes construídas sob fogo era uma aposta arriscada e lenta. Para manter o ímpeto, os aliados precisavam de algo mais. Precisavam de uma forma de cruzar o Reno em múltiplos pontos, de forma rápida e contínua, transformando a linha de defesa inimiga em uma frente porosa e indefensável. A pressão para implementar essa solução era, naquele momento, o fator decisivo para a velocidade com que a guerra na Europa chegaria ao fim. Do outro lado do rio, a perspectiva era radicalmente diferente. O alto comando alemão, sob a pressão implacável do avanço aliado no oeste e do Exército Vermelho no leste, compreendia sua situação precária. Em março de 1945, a Wehrmacht já não possuía os recursos, o combustível ou a superioridade aérea para lançar contraofensivas em larga escala que pudessem repelir os exércitos de Eisenhower. A estratégia, portanto, não era realisticamente impedir a travessia por completo, mas sim torná-la um empreendimento tão lento e custoso em vidas e material que o ímpeto da ofensiva aliada seria quebrado na própria margem do rio. A aposta alemã era transformar a maior força dos aliados, sua esmagadora capacidade logística e de engenharia, em sua maior vulnerabilidade. O plano alemão contava com a previsibilidade das operações militares convencionais. Os defensores esperavam, e prepararam-se para isso, que os aliados seguissem o manual. Isso significava que a infantaria cruzaria primeiro em botes de assalto, sob fogo pesado, para estabelecer uma pequena e frágil cabeça de ponte. Nesse momento crucial, a sobrevivência e expansão dessa posição dependeriam inteiramente da construção de pontes flutuantes ou de balsas pelos engenheiros de combate. Eram esses locais de construção que se tornariam o foco da defesa alemã. A margem leste do Reno foi meticulosamente preparada para transformar cada cabeça de ponte em um matadouro, um funil de destruição onde suprimentos e reforços chegariam a conta-gotas, se chegassem. A espinha dorsal desta defesa reativa seria a artilharia. Durante semanas, observadores alemães posicionados em pontos elevados na margem leste mapearam e registraram as coordenadas exatas de cada praia, cada curva de rio e cada área de preparação que parecesse um local provável para uma travessia ou para a montagem de uma ponte. Quando a operação aliada começasse, os canhões alemães não fariam disparos de ajuste. Eles desencadeariam barragens precisas e devastadoras sobre alvos pré-determinados. Cada pontão flutuante, cada caminhão de engenharia e cada grupo de soldados trabalhando na construção da ponte seria alvo de fogo concentrado de obuses e morteiros. O objetivo era simples: destruir as pontes mais rápido do que os aliados pudessem construí-las. Além da artilharia, a infantaria alemã, composta por uma mistura de veteranos endurecidos recuando de frentes anteriores e unidades do Volksturm, a milícia popular formada por jovens e idosos, entrincheirou-se em posições fortificadas. Ninhos de metralhadoras foram posicionados para criar campos de tiro cruzado sobre as águas do rio e as praias de desembarque. Campos minados foram espalhados ao longo das margens para dificultar o avanço inicial. A estratégia era deixar a primeira onda de assalto aliada cruzar, isolá-la na margem leste e, em seguida, aniquilá-la com contra-ataques localizados,
enquanto fogo de artilharia impedia a chegada de qualquer reforço significativo. Ao transformar a travessia em um gargalo logístico, os alemães esperavam infligir um número de baixas tão proibitivo que forçaria uma pausa na ofensiva, dando-lhes um tempo precioso para reorganizar a defesa do coração da Alemanha. Eles não estavam esperando uma batalha, estavam preparando uma armadilha. Para quebrar o impasse estratégico no Reno, a solução não viria de uma nova tática de engenharia ou de um tipo mais robusto de ponte flutuante. Ela viria de um veículo que, à primeira vista, parecia uma contradição sobre rodas, um herói inusitado, cuja aparência desajeitada escondia uma das mais geniais inovações da logística militar. Era um caminhão projetado para nadar. Seu nome oficial era Duke, uma designação técnica da General Motors que, para os soldados que dependiam dele, rapidamente se transformou no apelido prático e afetuoso de Pato. A nomenclatura era puramente funcional e descrevia o veículo com precisão. O D indicava o ano do modelo, 1942. O U significava que era um veículo utilitário anfíbio. O K confirmava que possuía tração em todas as rodas, uma característica essencial para operar em terrenos difíceis. E o W especificava que tinha um eixo traseiro duplo. Por trás dessa sigla, estava um projeto que combinava o chassi e o motor do onipresente caminhão GMC CCKW de 2,5 toneladas, a espinha dorsal do transporte aliado, com casco de aço estanque, projetado pela firma de arquitetos navais Parkman e Stevens. O resultado era um híbrido funcional. Em terra, comportava-se como um caminhão de 6 rodas robusto e confiável. Na água, com acionamento de uma alavanca na cabine que engajava uma hélice traseira e um leme, ele se convertia em uma embarcação de desembarque capaz de navegar a uma velocidade de aproximadamente 10 km por hora. A capacidade de carga do Duke era impressionante para um veículo de sua natureza. Ele podia transportar 25 soldados totalmente equipados, ou 2,5 toneladas de suprimentos vitais, como munição, rações e combustível. De forma ainda mais crítica, ele era capaz de carregar peças de artilharia leves, como um obus de 105 mm, junto com sua guarnição e munição inicial. Isso significava que as primeiras tropas a estabelecer uma cabeça de ponte poderiam ter apoio de artilharia quase imediato, sem precisar esperar pela construção de pontes capazes de suportar o peso de canhões rebocados. Apesar de sua concepção engenhosa, o Duke foi inicialmente recebido com certo ceticismo por alguns setores do exército, que o consideravam uma solução de nicho e pouco prática. No entanto, sua performance em operações anteriores havia provado seu valor inestimável. Durante a invasão da Sicília, na Operação Husky, os DUKWS foram cruciais para descarregar navios em praias onde os portos haviam sido destruídos. Nos desembarques da Normandia, eles transportaram um fluxo contínuo de homens e material das embarcações de maior porte para as praias, superando o caos e os obstáculos das marés. Em cada teatro de operações, o Pato demonstrou sua capacidade única de eliminar a perigosa fase de transbordo de carga na linha d'água, uma zona de vulnerabilidade extrema sob fogo inimigo. Mas foi no Reno que o Duke transcenderia seu papel de apoio logístico para se tornar uma arma estratégica decisiva. Diante da defesa alemã, que se preparava para transformar cada local de construção de pontes em um funil de destruição, o Duke oferecia uma alternativa radical. Ele não precisava de uma rampa preparada ou de um porto improvisado. Qualquer trecho de margem minimamente acessível poderia se tornar um ponto de desembarque. Ele não era um barco que tentava ser um caminhão, nem um caminhão que tentava flutuar. Era uma categoria própria, um veículo de transição, projetado para eliminar a fronteira mais crítica de todas, a que existia entre a água e a terra firme. As operações de travessia do Reno começaram, em sua maioria, sob o manto da escuridão ou na luz incerta da madrugada. Nas margens oeste, centenas de DUKWS aguardavam em colunas organizadas, com os motores de seus caminhões já aquecidos. O som era o de um grande comboio se preparando para partir, mas o destino imediato não era uma estrada, e sim a correnteza de um rio hostil. Seguindo ordens precisas, os veículos desciam por rampas improvisadas, escavadas na terra pelos engenheiros, ou simplesmente avançavam pelas margens lamacentas até a beira da água. O momento da transição era o ponto onde a teoria se tornava uma realidade impressionante. O som característico do motor GMC de 6 cilindros, familiar em todas as estradas da Europa, mudava de tonalidade no instante em que as rodas dianteiras mergulhavam na água. O veículo inclinava-se para frente e, por um momento, parecia que iria submergir. Então, a flutuabilidade do casco de aço assumia o controle, e o caminhão de 2,5 toneladas passava a flutuar. Dentro da cabine, o motorista executava uma sequência de ações cruciais. Com uma alavanca,
Ele desengatava a transmissão das rodas e engatava a hélice montada na parte traseira do casco. O leme, também ativado, respondia aos movimentos do volante. O Duke agora era uma embarcação, e seu casco começava a cortar a superfície escura do rio. Uma vez na água, o veículo enfrentava o verdadeiro desafio, a correnteza do Reno, que em março era forte e imprevisível devido ao degelo da primavera. Navegar não era uma questão de apontar para outra margem. O motorista precisava calcular o ângulo correto contra a corrente para evitar ser arrastado para longe do ponto de desembarque designado. Ao mesmo tempo, o fogo inimigo era uma constante. Traçantes de metralhadoras cortavam a escuridão, buscando alvos na água. Explosões de morteiros e artilharia levantavam colunas de água ao redor dos DUKWS, e cada impacto próximo fazia o casco de aço vibrar violentamente. Para os soldados de infantaria amontoados no compartimento de carga, a experiência era uma contradição sensorial. Estavam em um veículo que se movia e soava como um caminhão, mas que balançava suavemente sobre as ondas de um rio. A sensação de vulnerabilidade era imensa. O compartimento aberto oferecia pouca proteção contra estilhaços, e eles estavam completamente expostos ao fogo que vinha da margem oposta. No entanto, havia também um elemento de espanto na eficiência daquela máquina bizarra. Aquele caminhão não deveria estar flutuando, muito menos navegando de forma controlada sob fogo inimigo em direção ao coração da Alemanha. Cada travessia bem-sucedida entregava não apenas homens, mas os meios para lutar e sobreviver. Alguns DUKWS transportavam esquadrões de infantaria, outros carregavam caixas de munição, galões de combustível ou suprimentos médicos. Os mais importantes, talvez, fossem aqueles que levavam um obus de 105 mm com sua guarnição, garantindo que a cabeça de ponte recém-estabelecida tivesse apoio de artilharia quase imediato. Não era uma única onda de assalto, mas um sistema de transporte contínuo, uma ponte líquida que operava de forma incessante. À medida que se aproximavam da margem inimiga, a atenção do motorista se voltava para o próximo desafio, a transição de volta para a terra, um momento tão crítico quanto a entrada na água. O momento mais crítico da travessia ocorria quando a proa do Duke finalmente tocava a margem inimiga. Este não era um desembarque em uma praia preparada, mas sim um contato abrupto com um terreno hostil, frequentemente composto por cascalho solto, lama profunda ou barrancos íngremes, tudo sob a mira dos defensores alemães. Para o motorista, a manobra exigia precisão e sangue frio. Ele precisava avaliar o terreno à sua frente, manter o motor acelerado para impulsionar o veículo para fora da água, no instante exato do contato, iniciar a transição mecânica que transformaria sua embarcação de volta em um caminhão. O som do casco de aço raspando contra pedras e terra era o primeiro sinal de sucesso. Em seguida, vinha a sensação distinta dos pneus dianteiros tocando solo firme, buscando tração no cascalho molhado. Nesse instante, o Duke se encontrava em sua fase mais vulnerável, com parte do veículo ainda na água e parte em terra, um alvo quase estático. Era aqui que a genialidade de seu projeto se revelava de forma decisiva. O motorista, de dentro da cabine, executava uma sequência rápida de comandos. A hélice era desengatada e a transmissão era novamente acoplada a 6 rodas. O motor GMC, que antes impulsionava o veículo através da água, agora transferia toda a sua potência para o sistema de tração integral. As rodas traseiras duplas, ainda submersas, empurravam com força, enquanto as dianteiras cravavam no solo. Com o esforço visível e o som do motor em alta rotação, o veículo de várias toneladas se arrastava para fora da correnteza e subia pela margem, emergindo do rio como uma criatura pré-histórica. A transição estava completa. O impacto estratégico deste momento não pode ser subestimado. A doutrina militar convencional para operações anfíbias dependia de uma cadeia logística com múltiplos pontos de falha. As tropas e os suprimentos teriam que ser desembarcados na beira da água, uma zona de matança exposta. Ali, a carga precisaria ser descarregada, organizada e, em seguida, recarregada em caminhões para ser transportada para o interior. Cada uma dessas etapas era lenta, consumia mão de obra e oferecia alvos fáceis para a artilharia e os morteiros inimigos. A defesa alemã no Reno foi inteiramente projetada para explorar essa vulnerabilidade, para transformar a linha d'água em um atoleiro logístico e humano. O Duke anulou completamente essa estratégia. Não havia pausa. Não havia transbordo de carga na margem vulnerável. No momento em que tocava o solo e suas 6 rodas ganhavam tração, o Duke já era um componente ativo de um comboio motorizado. Um Duke carregado com munição não a despejava na praia. Ele a levava diretamente para as posições de artilharia que já estavam em ação a centenas de metros da margem. Um Duke transportando uma unidade de infantaria não os deixava expostos na beira do rio.
Ele os levava para uma posição coberta, de onde poderiam iniciar o avanço para expandir a cabeça de ponte. A carga, fosse ela humana ou material, permanecia a bordo do mesmo veículo desde a margem de partida até seu destino final na zona de combate. A linha de suprimento não parava no rio, ela passava por cima dele sem interrupção. Essa capacidade transformou o que deveria ser o maior obstáculo da campanha em apenas mais um trecho do caminho, eliminando o gargalo que os defensores alemães esperavam usar para sangrar o avanço aliado. Contudo, a capacidade do Duke de superar a transição crítica entre água e terra não dependia apenas da potência de seu motor ou da tração em suas 6 rodas. O segredo para sua eficiência residia em uma inovação técnica notável, um detalhe de engenharia que representava a diferença fundamental entre o sucesso e o fracasso sob fogo inimigo. Escondido no projeto do veículo estava um sistema central de controle de pressão dos pneus, operado diretamente de dentro da segurança da cabine. Era um truque simples, mas com um efeito tático gigante, que permitia ao motorista adaptar o veículo às condições do terreno em tempo real, sem nunca precisar parar ou se expor. O princípio físico por trás do sistema era direto. Um pneu com alta pressão é rígido e ideal para superfícies duras como o asfalto, pois minimiza o atrito e permite maior velocidade. No entanto, em terrenos macios como areia, lama ou cascalho solto, um pneu rígido e cheio tende a cavar e afundar, fazendo com que o veículo atole. Por outro lado, ao reduzir a pressão, o pneu se achata, aumentando significativamente sua área de contato com o solo. Este princípio, similar ao de se caminhar na neve com raquetes especiais, distribui o peso do veículo sobre uma superfície maior, proporcionando uma flutuação sobre o terreno instável em vez de afundar nele. Isso resulta em um aumento drástico da tração. Em um veículo convencional, ajustar a pressão dos pneus seria uma tarefa manual, lenta e completamente impraticável no meio de um combate. O motorista teria que parar, sair do veículo e esvaziar ou encher cada um dos 6 pneus individualmente. Na margem do Reno, sob fogo de morteiros e metralhadoras, tal ação seria suicida. O Duke eliminava esse problema. Um compressor de ar, acionado pelo motor do próprio veículo, estava conectado através de tubulações seladas que passavam pelos eixos até cada uma das rodas. Na cabine, o motorista tinha um conjunto de controles e um medidor que lhe permitia monitorar e ajustar a pressão de todos os pneus simultaneamente. Na prática, a aplicação deste sistema era o que o tornava uma arma tática. Enquanto ainda navegava os últimos metros do rio, se aproximando da margem leste, o motorista já podia acionar o sistema para começar a esvaziar os pneus. No momento em que as rodas dianteiras tocavam o solo lamacento ou arenoso, elas já estavam na pressão baixa ideal, macias e largas, prontas para agarrar o terreno com máxima aderência. O Duke não perdia um segundo sequer tentando ganhar tração. Ele simplesmente continuava seu movimento para frente, subindo a margem com uma eficiência que parecia desafiar a lógica. O risco de atolar no ponto mais vulnerável da operação, a linha d'água, era drasticamente reduzido. Uma vez em terra firme e avançando para o interior, o processo se invertia. Ao atingir uma estrada ou um terreno mais compacto, o motorista acionava novamente os controles, e o compressor de bordo começava a rinflar os pneus para a pressão mais alta necessária para o deslocamento em velocidade. Em questão de minutos, o Duke passava de um veículo de tração para terrenos macios a um caminhão de transporte rápido, pronto para se integrar a um comboio e levar sua carga vital para a linha de frente em expansão. Essa capacidade de adaptação instantânea foi o que permitiu que o fluxo logístico através do Reno fosse não apenas possível, mas contínuo e rápido. Era a tecnologia que garantia que a transição do rio para a estrada fosse, de fato, uma única e fluida ação. A implementação em massa do Duke de sua tecnologia de adaptação ao terreno representou muito mais do que uma simples vantagem tática. Ela provocou uma mudança fundamental na própria natureza da batalha pelo Reno. A estratégia de defesa alemã, meticulosamente planejada durante meses, baseava-se em um pilar central, a previsibilidade. Os comandantes alemães haviam investido seus recursos limitados, especialmente a artilharia, na fortificação de locais específicos que, por sua geografia e acesso, eram os candidatos óbvios para uma travessia aliada em larga escala. Eles esperavam operações de engenharia massivas e concentradas, criando alvos claros e estáticos para seus canhões pré-posicionados. A defesa do Reno não era uma linha contínua, mas sim uma série de pontos de estrangulamento fortificados, onde esperavam sangrar o avanço inimigo até pará-lo. O Duke tornou essa estratégia obsoleta da noite para o dia. Com centenas destes veículos anfíbios operando simultaneamente em setores como o de Wesel e áreas adjacentes, o conceito de um ponto de travessia foi radicalmente alterado. Em vez de um ou dois locais de grande esforço, os aliados agora podiam ameaçar dezenas de pontos ao longo de quilômetros de rio.
Qualquer trecho de margem que não fosse um penhasco vertical tornava-se uma potencial rampa de desembarque. Isso confrontou o comando alemão com um dilema estratégico insolúvel. Manter suas forças concentradas nos locais mais prováveis significava deixar vastos setores do rio completamente desprotegidos, permitindo que os DUKWS estabelecessem múltiplas cabeças de ponte pequenas, mas viáveis, que poderiam ser rapidamente reforçadas. Por outro lado, tentar dispersar suas tropas e artilharia para cobrir toda a extensão do rio diluiria sua força a um ponto em que se tornariam ineficazes em todos os lugares. Uma defesa fina e esticada poderia ser facilmente rompida em qualquer ponto que os aliados escolhessem para concentrar um ataque. O resultado foi uma paralisia defensiva. A artilharia alemã, a espinha dorsal de seu plano, perdeu sua principal vantagem, a capacidade de concentrar fogo massivo sobre alvos conhecidos. Agora, os alvos eram numerosos, móveis e imprevisíveis. A cabeça de ponte lenta e vulnerável que os alemães esperavam combater foi substituída por um fenômeno inteiramente novo, um enxame logístico. Os DUKWS cruzavam o rio em pequenos grupos, desembarcavam, depositavam sua carga ou tropas e retornavam para buscar mais, criando um fluxo constante e descentralizado que era impossível de deter de forma eficaz. Para os defensores alemães entrincheirados, a experiência era profundamente desmoralizante. Eles se prepararam para uma batalha em um local específico, apenas para receberem notícias de que tropas inimigas haviam desembarcado quilômetros rio acima ou abaixo, em locais que consideravam seguros. A pergunta que ecoava nos postos de comando alemães era devastadora em sua simplicidade. Como defender um rio quando o inimigo pode transformar qualquer parte dele em uma estrada a qualquer momento? A iniciativa tática havia mudado de mãos de forma absoluta. Os aliados não mais reagiam à geografia do rio, eles a reescreviam de acordo com suas necessidades. Onde antes havia uma barreira linear, os DUKWS criaram uma frente de batalha porosa e tridimensional. Essa multiplicação de ameaças não apenas sobrecarregou as defesas físicas, mas também quebrou a coesão do plano defensivo alemão, forçando unidades a se moverem constantemente para reagir a novas incursões e espalhando o pânico e a confusão. A rígida linha de defesa do Reno havia se desintegrado sob o peso de centenas de rodas que sabiam nadar. O sucesso desta nova forma de guerra não se media apenas em território conquistado, mas em números concretos que demonstravam a esmagadora eficiência do sistema logístico aliado. A operação não envolvia um punhado de veículos experimentais. Eram centenas de DUKWS operando em um sistema de revezamento metódico e contínuo, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles formavam uma ponte de suprimentos que não podia ser bombardeada ou destruída como uma estrutura física. Cada duque que cruzava o Reno era parte de um ciclo incessante. Era carregado na margem oeste, navegava através da correnteza sob o fogo esporádico do inimigo, desembarcava sua carga diretamente na zona de combate em expansão e retornava imediatamente para buscar o próximo carregamento. A escalade industrial. Em setores-chave, durante os primeiros dias críticos da travessia, esta frota anfíbia foi responsável por mover milhares de toneladas de material essencial. Os registros da operação detalham a natureza vital desta carga. Não se tratava de suprimentos genéricos, mas de itens específicos que alimentavam diretamente a batalha. Cada duque poderia transportar mais de 2 toneladas de material, o que se traduzia em caixas de munição para fuzis e metralhadoras, projéteis para morteiros e, de forma crucial, os obuses para as peças de artilharia leve de 105 mm que os próprios DUKWS haviam transportado. Além do armamento, eles moviam galões de combustível para manter os primeiros tanques e veículos de reconhecimento operando, rações para sustentar a infantaria e, talvez o mais importante, suprimentos médicos vitais, como plasma sanguíneo, bandagens e medicamentos, que permitiam o tratamento imediato dos feridos na linha de frente. O fluxo era tão constante e bem organizado que os comandantes no terreno podiam solicitar reabastecimentos específicos e recebê-los em questão de horas, não dias. Este sistema redefiniu a relação entre o combate e a logística. Tradicionalmente, a infantaria lutava para expandir um perímetro, e só então, quando a área era considerada segura, a logística avançava para reabastecê-la. No Reno, este processo foi invertido. A logística chegava junto com a infantaria, não atrás dela. Um soldado de infantaria defendendo uma posição recém-conquistada podia ver, com seus próprios olhos, os DUKWS emergindo da água e subindo a margem para entregar a munição extra de que ele precisaria para repelir o próximo contra-ataque alemão. Uma guarnição de artilharia não precisava racionar seus disparos enquanto esperava por uma ponte. Seu suprimento de projéteis chegava no mesmo tipo de veículo que havia trazido seu canhão. Essa sincronia entre o poder de fogo e o reabastecimento imediato deu às tropas aliadas uma vantagem tática avassaladora.
Além disso, o fluxo operava em ambas as direções. Um Duke que entregava uma carga de munição na margem leste não retornava vazio. Ele era rapidamente convertido em uma ambulância de campo, transportando maçãs com soldados feridos de volta para a segurança da margem oeste, onde hospitais de campanha estavam preparados para recebê-los. Esta capacidade de evacuar rapidamente os feridos da zona de combate direto não apenas salvou inúmeras vidas, mas também teve um efeito profundo no moral das tropas. Saber que o socorro era rápido e eficiente reforçava a determinação dos soldados para continuar avançando. O Duke não transportava apenas os meios para lutar. Ele transportava a própria confiança para seguir em frente, a certeza material de que os homens na linha de frente não estavam isolados e que o poderio completo do exército estava, literalmente, a poucos minutos de distância, do outro lado do rio. A operação de travessia, embora bem-sucedida em sua concepção, estava longe de ser uma tarefa simples ou isenta de riscos. A imagem de um veículo anfíbio deslizando sobre a água poderia sugerir uma facilidade que não existia na realidade do campo de batalha. O rio Reno, em março, apresentava-se como um obstáculo natural de enorme complexidade, e as margens que ele banhava eram igualmente hostis. A travessia não era um passeio em um lago calmo, era uma luta constante contra dois adversários implacáveis, a força da correnteza e a instabilidade do terreno. O primeiro desafio era a própria água. O degelo da primavera nos Alpes havia aumentado drasticamente o volume e a velocidade do rio. A correnteza em muitos setores da travessia atingia velocidades superiores a 8 km por hora. Para se ter uma perspectiva, a velocidade máxima de um Duke na água era de aproximadamente 10 km por hora. Isso significava que os operadores lutavam contra uma força que quase igualava sua própria capacidade de propulsão. A navegação exigia uma técnica precisa, conhecida como navegação de balsa, na qual o piloto precisava apontar a proa do veículo significativamente rio acima, em um ângulo calculado, apenas para se mover em uma linha relativamente reta em direção à margem oposta. Um erro de cálculo ou uma falha momentânea do motor poderia fazer com que o Duke fosse arrastado para longe de seu ponto de desembarque designado, expondo por mais tempo ao fogo inimigo ou levando a um trecho de margem intransponível. Além da força da água, o rio estava repleto de perigos ocultos. Destroços de pontes bombardeadas, árvores arrastadas pela corrente e outros detritos submersos representavam uma ameaça constante aos cascos e hélices dos veículos. Uma vez superado o desafio fluvial, o segundo adversário se apresentava no momento do contato com a terra. As margens do Reno não eram praias de areia firme. Eram, em sua maioria, barrancos íngremes e lamacentos, transformados em um atoleiro profundo pelas chuvas da primavera e pelo tráfego constante de veículos pesados. Para qualquer caminhão convencional, mesmo com tração nas 4 rodas, tentar subir uma dessas margens seria uma tarefa impossível, resultando em atolamento imediato. Foi aqui que o projeto do Duke demonstrou sua superioridade de forma conclusiva. Sua tração integral nas 6 rodas, combinada com o sistema de controle de pressão dos pneus, dava-lhe a capacidade de enfrentar terrenos que paralisariam outros veículos. Ao reduzir a pressão dos pneus, o motorista aumentava a área de contato com o solo, permitindo que o Duke flutuasse sobre a lama em vez de afundar nela. Com o motor GMC fornecendo potência constante a todas as 6 rodas, o veículo agarrava-se ao terreno instável e subia as encostas com uma determinação mecânica que impressionava quem assistia. Essa combinação de capacidades náuticas e de tração para todo o terreno era o que tornava o Duke único. Ele foi projetado especificamente para vencer a transição crítica entre a água e a terra, o ponto exato onde a maioria das operações anfíbias falhava ou se tornava perigosamente lenta. Enquanto outros veículos precisariam de rampas preparadas ou de terreno sólido, o Duke criava seu próprio caminho. A travessia do Reno, com suas correntes violentas e margens traiçoeiras, não foi apenas mais uma missão para o Duke. Foi o teste definitivo para o qual ele havia sido concebido. Sua performance consistente e confiável sob as piores condições possíveis foi a prova final e irrefutável de seu valor inestimável, confirmando não apenas como um veículo de logística, mas como um instrumento decisivo na quebra da última grande linha de defesa da Alemanha. O efeito cascata gerado pela frota de DUKWS foi imediato e transformou a dinâmica da batalha. Em uma operação de travessia convencional, a cabeça de ponte inicial é uma ilha de vulnerabilidade, um pequeno perímetro defendido por infantaria leve, desesperadamente aguardando a chegada de armas pesadas e reforços. A sobrevivência dessa posição é medida em minutos e metros, sob a ameaça constante de ser aniquilada por um contra-ataque alemão antes que as pontes de engenharia possam ser concluídas. Com os DUKWS, essa equação foi invertida. O fluxo contínuo de homens e material significava que a cabeça de ponte não apenas sobrevivia,
mas se expandia ativamente desde os primeiros momentos. As unidades de infantaria que cruzavam o rio eram imediatamente seguidas por DUKWS que transportavam metralhadoras pesadas, morteiros e, de forma decisiva, obuses de 105 mm com suas guarnições. Isso permitiu que as tropas aliadas estabelecessem rapidamente uma base de fogo robusta na margem inimiga, capaz não apenas de se defender, mas de suprimir ativamente as posições alemãs e empurrar o perímetro de segurança para o interior, longe da beira do rio. Este perímetro de segurança recém-estabelecido teve uma consequência secundária, mas de importância monumental: permitiu que os engenheiros de combate trabalhassem em um ritmo e com uma segurança antes impensáveis. A construção de uma ponte flutuante sob fogo direto é uma das tarefas mais perigosas da guerra. Cada seção de pontão, cada viga de aço e cada prancha de madeira deve ser montada em locais expostos, transformando os engenheiros em alvos fáceis para franco-atiradores e artilharia. Ao empurrar as forças alemãs para trás, o poder de fogo trazido pelos DUKWS criou uma zona de proteção em torno dos locais de construção. O fogo inimigo, antes preciso e devastador, tornou-se esporádico e menos acurado. Isso permitiu que os engenheiros trabalhassem de forma mais metódica, inclusive durante o dia, acelerando drasticamente o cronograma de construção. Os DUKWS não substituíram a necessidade de pontes flutuantes. Eles foram os facilitadores que garantiram que essas pontes pudessem ser construídas com sucesso e em tempo recorde. O resultado foi uma expansão de cabeça de ponte que operava em uma escala de tempo radicalmente comprimida. O que os planejadores alemães esperavam que levasse dias de combate sangrentos para ser alcançado. A consolidação de uma posição segura e a construção de uma ponte funcional, os aliados conseguiram em questão de horas. Assim que as primeiras pontes de balsas estavam operacionais, o verdadeiro peso do poderio militar aliado pôde começar a cruzar. Tanques Sherman, caça-tanques M10, artilharia pesada de 155 mm e o fluxo interminável de caminhões de suprimentos que formavam a espinha dorsal de todo o exército. Os DUKWS haviam aberto a porta, e agora as divisões blindadas e a infantaria mecanizada podiam atravessá-la em massa. A cabeça de ponte não crescia mais de forma linear. Ela se expandia exponencialmente, engolindo as posições defensivas alemãs antes que pudessem ser devidamente reforçadas. Os comandantes no terreno, confiantes na solidez de suas linhas de suprimento garantidas pelos patos, podiam ordenar avanços mais audaciosos, sabendo que teriam o apoio necessário. O avanço americano além do Reno, que deveria ser uma luta metro a metro, tornou-se uma ofensiva contínua e implacável. Não houve pausa, não houve tempo para o inimigo se reagrupar. A barreira do Reno havia sido efetivamente apagada do mapa tático. A travessia do Reno, impulsionada pela frota de DUKWS, não foi apenas uma vitória tática bem-sucedida, representou um ponto de inflexão no pensamento militar moderno. Ela provou, de forma conclusiva, que a logística havia deixado de ser uma função de apoio reativa para se tornar um instrumento estratégico proativo, com poder de influência tão decisivo quanto de uma divisão de tanques ou de um esquadrão de bombardeiros. Historicamente, a logística era vista como a cauda que seguia o exército, responsável por transportar suprimentos através de rotas que a infantaria e os blindados já haviam tornado seguras. No Reno, essa dinâmica foi fundamentalmente alterada. A logística não seguiu o avanço. Em muitos aspectos, ela liderou o avanço, criando as condições para que ele ocorresse em uma velocidade e escala que os defensores alemães consideravam impossível. Esta nova doutrina não nasceu em uma sala de planejamento, mas nas margens lamacentas do rio, onde cada duque que emergia da água e seguia para o interior era prova viva de um novo paradigma. A arma estratégica aqui não era o explosivo, mas a flexibilidade. Enquanto um bombardeiro destrói a infraestrutura física do inimigo, a operação dos DUKWS destruiu a própria estrutura da estratégia defensiva alemã. O plano alemão não se baseava em superioridade numérica ou de fogo, mas no controle do terreno e na exploração de um gargalo geográfico. Eles haviam apostado tudo na ideia de que os aliados seriam forçados a se concentrar em poucos pontos de travessia, tornando-se alvos previsíveis e vulneráveis. O Duque tornou essa aposta irrelevante ao anular o próprio conceito de ponto de travessia. A capacidade de desembarcar homens e material em virtualmente qualquer lugar ao longo do rio removeu a principal vantagem dos defensores e transferiu a iniciativa tática de forma absoluta para os atacantes. O poder desta arma logística residia em sua capacidade de eliminar a interrupção. A guerra é frequentemente definida por pausas forçadas, para reagrupar, para reabastecer, para construir uma ponte. Cada uma dessas pausas oferece ao inimigo uma oportunidade de se recuperar, reforçar posições e lançar contra-ataques. O fluxo contínuo dos DUKWS removeu essa pausa crítica na transição do rio para a terra.
Não houve momento de vulnerabilidade na linha d'água, não houve espera por engenheiros sob fogo. O ímpeto foi mantido de forma ininterrupta. Para os comandantes aliados, isso significava que podiam planejar operações com uma audácia sem precedentes, confiantes de que suas linhas de suprimento não seriam cortadas pelo obstáculo natural. Para o soldado na linha de frente, significava ter a certeza de que a munição, a comida e o apoio médico chegariam de forma constante. Em essência, a travessia do Reno demonstrou que a maneira mais eficaz de superar um obstáculo não é necessariamente atacá-lo de frente com força bruta, mas sim torná-lo taticamente insignificante. A Alemanha havia preparado suas defesas para uma batalha pelo rio. Os aliados, usando a logística como uma arma, simplesmente trataram o rio como se fosse uma estrada. Esta lição, aprendida nas águas frias de março de 1945, seria integrada ao núcleo da doutrina militar ocidental nas décadas seguintes, solidificando a ideia de que as guerras não são vencidas apenas por quem luta melhor, mas por quem consegue sustentar essa luta de forma mais eficiente e inovadora, superando qualquer barreira que o campo de batalha apresente. Uma vez que a barreira do Reno foi superada, a estrutura da defesa alemã na frente ocidental não apenas se curvou, ela se partiu de forma definitiva e irreversível. O rompimento da linha do rio não representou apenas uma falha tática para o exército alemão, foi um colapso psicológico e estrutural do qual não haveria recuperação. A velocidade e a eficiência com que os aliados estabeleceram múltiplas cabeças de ponte, em grande parte graças à flexibilidade logística proporcionada pelos DUKWS, negaram ao alto comando alemão o tempo precioso que esperavam obter para organizar uma defesa coesa do interior do país. A barreira que deveria ter garantido meses de sobrevida ao regime nazista foi superada em questão de dias, e o que se seguiu foi menos uma batalha e mais uma perseguição. As divisões blindadas aliadas, agora com linhas de suprimento seguras e contínuas que se estendiam através do Reno, iniciaram um avanço profundo em território alemão, cobrindo dezenas de quilômetros por dia. O que antes era uma frente de batalha estática transformou-se em um avanço fluido e multifacetado. A estratégia alemã de defesa em pontos fortificados tornou-se inútil, pois as colunas blindadas americanas e britânicas simplesmente contornavam os focos de resistência, deixando-os isolados para serem neutralizados pela infantaria que os seguia. Cidades alemãs, uma após a outra, eram ocupadas com resistência mínima ou esporádica. Para os soldados alemães no terreno, a situação tornou-se insustentável. Unidades inteiras foram fragmentadas, perderam a comunicação com seus comandos e ficaram sem combustível e munição. A desmoralização se espalhou rapidamente, resultando em rendições em massa. Dezenas de milhares de soldados alemães, compreendendo a futilidade de continuar a luta, entregavam-se às primeiras tropas aliadas que encontravam. O exemplo mais dramático deste colapso foi o cerco do Vale do Ruhr. Utilizando as múltiplas travessias do Reno como pontos de partida, o 9º Exército dos Estados Unidos avançou pelo norte, enquanto o 1º Exército americano avançava pelo sul. Em uma manobra de pinça clássica e em larga escala, eles se encontraram em 1º de abril de 1945, perto de Lippstadt, cercando completamente o grupo de exércitos B alemão, comandado pelo marechal de campo Walter Model. Mais de 300 mil soldados alemães foram aprisionados no que ficou conhecido como Bolsão do Ruhr. Foi uma das maiores capturas de tropas inimigas da história militar americana e representou a destruição efetiva da última grande concentração de forças alemãs no oeste. A base para esta manobra audaciosa foi a confiança logística estabelecida dias antes. Sem o fluxo ininterrupto de combustível, munição e suprimentos garantido pelas travessias iniciais, um cerco desta magnitude teria sido insustentável. Com o coração industrial da Alemanha neutralizado e suas forças no oeste aniquiladas, o caminho para o interior do país estava completamente aberto. O avanço aliado tornou-se implacável, uma força que agora operava com uma liberdade de movimento quase total. Ao mesmo tempo, no leste, o Exército Vermelho Soviético apertava o cerco a Berlim, avançando com uma força igualmente esmagadora. A Alemanha estava presa em um torniquete estratégico, esmagada entre duas frentes que se fechavam rapidamente. A travessia bem-sucedida do Reno havia selado o destino do Terceiro Reich. A operação logística que transformou o rio em uma via expressa de duas mãos não apenas permitiu o avanço das tropas. Ela acelerou o fim da guerra na Europa em meses, poupando um número incalculável de vidas em ambos os lados, que teriam sido perdidas em uma prolongada e sangrenta batalha pelo coração da Alemanha. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, um dos maiores desafios logísticos foi a desmobilização e o destino de milhões de toneladas de equipamento militar. Enquanto tanques, caças e bombardeiros eram em grande parte desmontados, vendidos como sucata ou relegados a museus, o Duque encontrou um caminho singular para a vida civil,
uma transição possibilitada precisamente pelas características que o tornaram tão valioso em combate. Sua natureza híbrida, que era uma curiosidade tática durante a guerra, revelou-se uma vantagem comercial e de serviço público única na paz que se seguiu. Inicialmente, o valor do Duke foi reconhecido em funções que espelhavam suas missões militares, mas com objetivos civis. Departamentos de bombeiros em cidades costeiras ou ribeirinhas adquiriram frotas de DUKWS como veículos de resgate ideais para áreas inundadas, capazes de navegar por ruas submersas e depois subir em terrenos secos sem qualquer interrupção. Empresas de exploração madeireira e de petróleo os utilizaram para alcançar locais remotos, atravessando rios e pântanos que seriam intransponíveis para caminhões convencionais. Em missões de busca e salvamento e em operações de socorro após desastres naturais, o Pato continuou a servir, transportando suprimentos e evacuando pessoas de zonas de difícil acesso. Sua robustez e simplicidade mecânica, herdadas do caminhão GMC, garantiam que pudessem ser operados e mantidos com relativa facilidade, mesmo décadas após sua fabricação. Contudo, foi na indústria do turismo que o Duke encontrou sua mais famosa e duradoura segunda vida. Em meados do século XX, empreendedores visionários perceberam o potencial de novidade do veículo. A ideia era simples, porém genial: oferecer um passeio turístico que combinasse terra e água sem a necessidade de trocar de veículo. Nasceram assim os famosos DAC Tours, que se tornaram uma atração popular em cidades ao redor do mundo, como Boston, Londres, Liverpool e Singapura. Nestes passeios, os mesmos veículos que um dia desembarcaram sob fogo na Sicília ou cruzaram o Reno agora percorrem marcos históricos em ruas movimentadas, e para o espanto dos passageiros, simplesmente descem uma rampa e entram em rios como o Tamisa ou o Charles, continuando o passeio como uma embarcação. Obviamente, os DUKWS utilizados para turismo foram significativamente modificados para atender às regulamentações de segurança modernas e ao conforto dos passageiros. Motores originais foram frequentemente substituídos por unidades mais eficientes e menos poluentes. Sistemas de flutuação de emergência foram adicionados e os compartimentos de carga abertos, que antes transportavam munição e soldados, foram equipados com assentos para dezenas de turistas. Apesar dessas atualizações, o casco, o sistema de tração e o princípio fundamental de operação permanecem os mesmos do projeto original de 1942. Para a maioria dos passageiros a bordo, a experiência é uma diversão única, muitos sem a plena consciência de que estão em um veículo cuja concepção e propósito originais eram transportar homens e material através das zonas de combate mais perigosas do mundo. O design robusto e a capacidade única do Pato foram tão fundamentalmente bem-sucedidos que, mais de 80 anos depois de sua criação, ele ainda navega. Não mais em rios hostis sob a ameaça da artilharia inimiga, mas em cidades pacíficas, repleto de turistas com câmeras. Cada Duke que hoje entra na água é um museu vivo, um eco flutuante de um tempo em que rodas que sabiam nadar não apenas transportaram suprimentos, mas ajudaram a mudar o curso da história. Sua sobrevivência é o testemunho final da genialidade de um projeto nascido da necessidade da guerra, mas cuja utilidade e apelo conseguiram transcender o próprio conflito. O rio Reno existia no mapa como a linha final, a barreira definitiva que prometia dar ao Terceiro Reich seus últimos meses de sobrevida. Para os defensores alemães, suas águas largas e correntes fortes representavam um obstáculo físico e um aliado tático, um fosso natural que forçaria o inimigo a um combate lento, previsível e custoso. Mas para os exércitos que o cruzaram em março de 1945, o rio deixou de ser um obstáculo geográfico para se tornar a prova definitiva de um novo conceito de guerra. A operação massiva com os DUKWS demonstrou que a vitória não dependia apenas de superar uma barreira, mas de eliminá-la conceitualmente. Ao mover suprimentos, artilharia e homens através da água com a mesma fluidez com que se moviam em terra, os aliados não construíram apenas uma ponte de emergência. Eles estenderam a própria rede de estradas sobre a superfície do rio, negando ao inimigo seu último refúgio estratégico. O avanço implacável que se seguiu, o rápido colapso da defesa alemã e a aceleração do fim do conflito na Europa foram a consequência direta desta nova realidade, forjada pela união entre a engenharia e a estratégia. A lição do Reno foi clara e mudou a guerra moderna para sempre. Quando a logística atravessa junto com a infantaria, o rio vira estrada, e o fim da guerra se aproxima.